Bom, vamos começar o nosso conteúdo hoje com a ideia de investimentos e educação financeira. E bom, essa ideia, cara, ela é várias variações de como podemos usar e investir o nosso dinheiro. E bom, uma das ideias que a gente tem que sempre centralizar ela em nossas cabeças é a ideia do pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Bom, você tem que sempre entender que os seus pensamentos é a base de tudo. É aqui, cara, que começa uma ideia, é aqui que começa um sonho, é aqui que começa a sua jornada. Então, os seus pensamentos gerarão os seus sentimentos. E o que são os sentimentos? Os seus sentimentos são também a base e são a consequência dos seus pensamentos. Então, os seus sentimentos eles podem ser positivos, eles podem ser negativos ou podem ser neutros. Mas é o seguinte, já os seus sentimentos gerarão as suas ações. E o que são as ações? As ações também são consequência dos sentimentos. Então você pode ter uma ação dependendo do que você está sentindo. Se você estiver bem, você vai ter uma ação positiva. Se você estiver se sentindo mal, você vai ter outro tipo de ação. E isso vai depender também dos seus sentimentos. Porém, as suas ações são o que gerarão os seus resultados. Já os seus resultados são consequência das suas ações. Então, isso daqui é literalmente um loop. E quando você entende, cara, essa roda onde ela sempre está girando e esse loop que nunca para, que é infinito, você começa, cara, a entender a área de investimento e de educação financeira. Então, sempre coloque essa ideia. Os seus pensamentos geram sentimentos. Os seus sentimentos geram ações. E as suas ações gerarão os seus resultados. Seja ele bom ou seja ele ruim. Então, os seus resultados, eles vão depender, cara, das suas ações, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, comece, cara, a pensar, a ter pensamentos positivos sobre o dinheiro, sobre investimentos, sobre educação financeira. A outra ideia aqui é a ideia de que todo ser humano tem uma semente plantada na mente sobre dinheiro. E isso, cara, não é algo que você vê um vídeo e você vai estar plantado, não é alguém que vai lá e planta isso na sua cabeça, entendeu? Porque a ideia de que todo ser humano tem uma semente plantada na mente, isso vem de quando você era criança, de quando você é uma pessoa mais jovem, vem do seu leito. Porque, bom, aquilo que sabemos sobre o dinheiro nunca é algo realmente da gente. É aquilo que escutamos ou que vemos quando a gente é mais jovem. Então é o seguinte, você tem uma visão do dinheiro sobre o que o seu pai ou sobre o que você escutou ou viu quando você era mais novo. Então é o seguinte, o que o seu pai ou o que sua mãe te ensinou sobre o dinheiro é a semente que está plantada na sua mente. Porém, pega essa ideia comigo. Se você tem o seu pai e a sua mãe, se você é uma pessoa, um exemplo é de um seguidor que me parou e me perguntou, cara, eu tenho altos ganhos, eu ganho bem, porém, tudo aquilo que eu ganho, eu gasto e não consigo investir. Então, eu virei para ele e falei, cara, eu vou te dar uma ideia, porque a ideia do dinheiro, ela é única. É o seguinte, e isso é uma semente que está plantada na sua cabeça. Eu falei com ele, eu não te conheço, eu não sei como é que é a sua vida financeira, porém, se você teve pais conservadores, se o seu pai, na sua juventude, quando você era mais jovem, talvez você queria, cara, sempre um brinquedo, talvez você queria algo, e seu pai, ele nunca podia te dar, talvez, cara, por ele não ter um condicionamento, por ele não ter ali um dinheiro, isso vai estar plantado na sua cabeça, esse não sobre o dinheiro fica plantado em sua mente.
Sabe quando você pede ao seu pai, ah pai, me dá um dinheiro para me comprar um carrinho, me dá um dinheiro para me comprar aquilo, uma bicicleta, papo, e seu pai fala, não, no momento eu não posso te ajudar, porque eu estou passando por uma dificuldade. Então você cresce com essa semente plantada na sua cabeça, e quando você, cara, começa a ganhar bem, quando você tem ali um alto ganho em seus trabalhos, em suas coisas, você começa, cara, a desenvolver essa semente plantada. Então, você não começa, cara, a ter uma visão do dinheiro de investidor. Porque tudo que você ganha, você vai gastar. Se você tiver uma vontade, cara, se você ganha bem, se você tiver uma vontade de comprar ali algo, se essa vontade surgir em você ali, só pelo menos surgir, e você tiver esse dinheiro para comprar, pode ter certeza, com essa semente plantada na sua cabeça, vai ser uma motivação para você fazer aquilo. Então você vai comprar aquilo mesmo não precisando. Então tudo que você ganhar, você vai gastar, porque essa semente, cara, está plantada em sua cabeça. Porque você cresceu não tendo a condição, e agora que você tem a condição, você acha que deve comprar tudo aquilo que o seu coração manda. Mas bem, quando você desbloquear ou cortar, cara, essa árvore que foi plantada em sua mente, você vai desbloquear, cara, os seus investimentos e o seu modo financeiro de agir. Então, essa semente plantada na sua mente, ela também, cara, pode ser... Eu fui e falei com ele, voltando aqui ao assunto, eu fui e falei com aquele seguidor, falei, cara, e você não consegue investir, muitas vezes, porque você não teve ali, quando você era criança, ou quando na sua juventude, você não teve uma visão ali do seu pai, porque o pai da gente é o nosso herói, você não teve uma visão do seu pai como um grande investidor. Ele não te deu ali uma visão boa sobre o dinheiro. Talvez tudo aquilo, cara, que seu pai ganhava, talvez seu pai poderia ganhar bem, mas tudo aquilo que ele ganhava ele não investia. Então você nunca teve essa ideia, cara, de investimento plantado em sua cabeça. Então é o seguinte, você nunca vai ser um bom investidor se você não tem ali, quando você é mais novo, na sua juventude, alguém para se inspirar em investimentos ou ter uma ideia de que é investimento. Porque, bem, pensa comigo, se uma pessoa que é filha de um empresário, de um cara bem materialmente, um cara investidor, essa criança ela vai crescer vendo seu pai investindo o seu dinheiro, investindo os imóveis, investindo em coisas ali. Então, pode ter certeza, quando essa criança crescer, querendo ou não, ela vai pedir conselhos ao seu pai, ela vai ter ali a visão do seu pai, ela vai saber, talvez ela vai até conhecer quais métodos o seu pai usava para investir. Então, essa ideia de que todo ser humano tem uma semente plantada na mente sobre o dinheiro, ela é verídica. Todo ser humano ele tem uma ideia. E o seguinte, para a gente desbloquear essa ideia, a gente tem que entender que essa ideia foi plantada, mas não literalmente precisa ser colhida. Entendeu? Então, você não é aquilo que você escuta, você é aquilo que você realmente quer ser. Então, tira essa ideia, cara, de que você aprendeu sobre o dinheiro, de que muitas vezes eu vejo muitos seguidores também me falar que suas mães, seus pais tinham uma ideia sobre o dinheiro, de que quem tem muito é ganancioso. Não, cara, não existe essa ideia. Isso é coisas que eles aprenderam, porém eles passaram para vocês e vocês realmente não precisam se habituir dessa ideia. Então, tentem cortar essa semente, cortar essa árvore das suas mentes. Outra ideia aqui também, outro pensamento é que o dinheiro ele tem mais a ver com a mentalidade do que com compras. Bom, pega a visão aqui comigo, pega essa ideia. O que o dinheiro, cara, pode ser para você? O dinheiro serve apenas para compras? Apenas, cara, para você comprar ou para você gerar o dinheiro? Se o dinheiro ele é isso para você, você pode ter a ideia e ter a certeza de que você nunca será um bom investidor. Porque, bom, a pessoa que é o investidor, ela entende que o dinheiro ele tem mais a ver com mentalidades. Como assim com mentalidade? Bom, o dinheiro ele apenas não serve para compra, como ele serve, cara, para você se investir, para status, seja, cara, para você pagar
alguma cirurgia que talvez você precisa no meio de saúde, seja, cara, para a sua segurança, segurança da sua família, seja, cara, para o seu conforto, seja também, cara, para você comer bem. Então, o dinheiro não está apenas relacionado com a ideia de compra e venda. O dinheiro está relacionado em todos, geralmente quase que em todos os meios. A outra ideia aqui também, o outro pensamento, é que pessoas bem-sucedidas acreditam na ideia de que eu crio a minha própria história. Então, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ele sabe, cara, que a sua história, a sua própria história, é ele que cria. Então, você tem que sempre entrar com essa mentalidade. Eu crio a minha própria história. Eu crio os meus próprios investimentos. Entendeu? Eu crio o meu próprio negócio. Eu faço acontecer. Então, sempre que você, cara, tiver para baixo, você pensa, cara, eu sou quem escreve a minha própria história. Já pessoas pobres, elas acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Como assim, cara, essa ideia de que na minha vida as coisas acontecem? Bom, a pessoa pobre, ele acredita que a ideia de ficar rico vai acontecer da noite por dia. Que a ideia, que a riqueza irá bater em sua porta e irá chegar. Porém, cara, não é assim que as coisas funcionam. Entendeu? A sorte, ela não está relacionada ao dinheiro. A sorte, ela não é relacionada ao dinheiro. Então, o que é relacionado ao dinheiro? É o método. O seu método, cara, a sua idealidade sobre o dinheiro é o que vai te trazer investimentos. Então, nessa ideia de que na minha vida as coisas acontecem, que muita gente continua pobres, porque eles vão jogando ali, cara, jogos como Telecena, Mega Sena, essas coisas, achando, cara, que uma hora ou outra eles vão ficar ricos. Que a riqueza, ela vem da noite pro dia. Que a riqueza é algo, cara, que vai bater na sua porta e da noite do dia você vai ficar rico, milionário. Mas só que é o seguinte, o dinheiro, realmente, ele não trabalha nesses meios. O dinheiro, ele não, cara, está nesses meios. O dinheiro, ele não é amigo da sorte. Ele é amigo do método. Então, sempre, cara, coloque em sua mente que você mesmo pode criar a sua história. Você mesmo pode criar o quanto que você vai ganhar no final do mês. Porém, vai bastar do quê? Do método que você usa, do método que você está usando, de como você tem a ideia, a semente plantada na sua mente que você está colhendo os frutos dela. Isso tudo vai fazer, cara, você ser um bom investidor e ter uma ideia boa sobre finança. Então, essa é a primeira parte da aula de investimentos e educação financeira. E aqui eu abordei vários temas, bom, como pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Falei também sobre as sementes plantadas na mente sobre dinheiro. Falei também que o dinheiro tem mais a ver com mentalidade do que apenas com compra e venda. E citei também a idealidade, a ideologia da pessoa bem-sucedida e da pessoa pobre. De que pessoas bem-sucedidas acreditam na ideia de que elas mesmas criam suas próprias histórias. E que pessoas pobres, pessoas não sucedidas, acreditam na ideia de que na minha vida as coisas acontecem. Então, é o seguinte, o rico e o pobre são duas pessoas diferentes, porém, com as mesmas ideias, com as mesmas metas, com os mesmos sentimentos. E a pessoa rica, ela nunca é melhor do que a pessoa pobre. Porém, ela tem mais dinheiro.